Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Enfim, pegou um time fragilizado, né? O Flamengo hoje é isso, é um time fragilizado, que embora tenha peças que no passado bem recente, né, deram muito certo, mas é até difícil a gente tentar explicar o que acontece com esse time do Flamengo, porque no ano passado ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, começou mal o ano, mas ganhou 2 títulos. Esse ano começou mal o ano, tá capengando desde janeiro e não teve uma sequência de apresentação consistente, né, até agora no ano. É até difícil a gente tentar arrumar algum argumento para explicar o que acontece com esse Flamengo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Correio no Brasileirão, episódio 11, hoje gravado de casa. Como eu já disse, o time tem que saber jogar dentro e fora de casa, dentro do estúdio e fora do estúdio. E a gente está aqui, mais uma vez, para discutir agora a rodada 8 do Campeonato Brasileiro. Lembra da barrinha de download? Já está em 21%. 21% do Campeonato Brasileiro já foi para o Beleléu. Então a gente tem aí até 3 de dezembro, muito campeonato, mais 30 rodadas para conhecermos o campeão brasileiro de 2023. Mas a gente não vai falar somente do Campeonato Brasileiro. Nós estamos gravando numa terça-feira, terça-feira, véspera dos jogos de volta, do início dos jogos de volta da Copa do Brasil. 30 de maio e muita expectativa aí pelos duelos de volta das oitavas de final. Então nós vamos falar sobre a oitava rodada do Brasileirão, vamos dar palpites curtos e grossos ali sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos tratar também sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Ceilândia bem na liderança, Brasiliense em quarto lugar no grupo, e os dois vão se enfrentar no fim de semana. A gente vai bater um papo também sobre o Real Brasília, que continua na briga para se classificar, para avançar às quartas de final do Brasileirão Feminino. Eu estou linkado aqui com os meus amigos Vitor Parrini, da editoria de esportes do Correio Brasiliense, Paulo Martins e Danilo Queiroz. E eu quero começar com o Vitor Parrini, com seu destaque da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, e eu peço que o nosso diretor coloque a classificação para que você possa acompanhar. Você leitor, você ouvinte, você YouTube espectador do podcast Correio no Brasileirão. Parrini, qual é o seu destaque dessa rodada, enquanto a tabela passa aí na telinha? Fala, Marcão, amigos. Eu vou trazer 2 destaques bem breve. Falar um dentro de campo, né? O Corinthians, que surpreendeu. Nós aqui não acreditamos, né? Paulo Martins foi o único a defender o Corinthians, a falar que poderia ganhar do Fluminense. E ganhou, surpreendeu, saiu da zona do rebaixamento, enquanto o Fluminense está aí, ó, terceira derrota consecutiva com o alerta ligado. Aí o outro destaque negativo, fora de campo, né? Papelão do Abel Ferreira em tomar o celular do jornalista ali na zona mista após Palmeiras, Atlético Mineiro e Palmeiras lá no Mineirão, né? Acho que o Abel Ferreira não entendeu que não teve invasão de privacidade, né? Embora ele tenha pedido desculpas, na coletiva fez uma justificativa, mas não apaga o papelão dele, né? O Abel Ferreira, que é um dos cogitados aí para assumir a seleção, são essas pequenas coisinhas, comportamentos que o afastam do cargo, né? Paulo Martins vai também trazer o destaque dele, e pegando como gancho aí o que o Vitor Parrini falou, o Paulo Martins fez uma matéria lá no Correio Brasiliense apontando as tretas do técnico Abel Ferreira desde que ele chegou no Brasil, e algumas delas, inclusive, aqui em Brasília, no Mané Garrincha. E aí, no fim de semana, mais uma treta do Abel Ferreira, que para mim é um baita técnico, isso é indiscutível, está fazendo um excelente trabalho no Palmeiras, mas realmente, como destacou o Parrini, ele precisa tomar de vez em quando um chazinho de camomila. Fala, Paulo Martins. Alô, Marcão, alô, companheiros. Sim, de fato, isso aí é um ponto do Abel Ferreira que contrasta muito com toda a carreira vencedora que ele vem construindo no Palmeiras, né? Sim, merece um destaque da rodada por parte de cada um de nós aqui. E eu gostaria de tratar do Cruzeiro, né? Um Cruzeiro muito maduro contra a equipe do Flamengo no Maracanã, uma equipe que segue no G6, uma equipe que quer continuar ali na zona alta da classificação, e um trabalho que a gente segue a elogiar do Pepa, porque ele quer ser mais um português marcado no Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu acabei até me lembrando disso agora, dos técnicos que estão no G6, 3 são portugueses, né? O Pepa no Cruzeiro, o Scarpa no Botafogo e o Abel Ferreira no Palmeiras. Mostrando que esse trabalho, pelo menos com os lusos, é uma tendência que ainda continua no Campeonato Brasileiro.
no caso do Cruzeiro, com uma sequência interessante. E vamos ver como é que vai ser agora no confronto dos Reis de Copas, pela Copa do Brasil contra o Grêmio. O jogo vai ser no Parque do Sabiá, em Uberlândia, uma casa um pouco diferente, né? O Cruzeiro que vem enfrentando algumas questões extra-campo, uma delas a própria troca do técnico, mas dentro de campo o time celeste está mais encaixado do que parecia para esse começo de campeonato. Beleza, Paulo. Danilo Queiroz, o seu destaque da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, meu amigo Marcos Paulo Lima, Paulo Martins, Vitor Parrini. Deixa eu até plugar a classificação de novo. Que meu destaque é uma coisa que a gente fala direto aqui no nosso podcast. Que o Palmeiras dificilmente vai perder jogo, não é o caso, né, que não perdeu para o Atlético Mineiro, mas que também dificilmente vai perder ponto. Contra o Galo, deixou 2 pelo caminho, empatou, ficou para lá nos 16, o Botafogo ia abrir na liderança, mas eu quero falar sobre isso. Quem podia aproveitar essa chance, esse tropeço do Palmeiras fora de casa, para tirar ponto do Palmeiras, né, para chegar mais perto, exemplo de Flamengo, de Fluminense, e não conseguiu, então já deixou ir pelo caminho. O Palmeiras a gente sabe que dificilmente vai perder ponto, perdeu 2 pontos agora diante do Atlético Mineiro, o Flamengo também empatou com o Cruzeiro, não conseguiu tirar, o Fluminense, que já está em queda livre no campeonato, também não conseguiu ganhar do Corinthians, ou seja, 2 times que perderam uma oportunidade boa de tirar uma distânciazinha mesmo que pequena para o Palmeiras. Legal. Depois dos destaques, a gente vai agora esmiuçar cada um dos 10 jogos da rodada, e a gente vai começar, Parrini, falando sobre Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. Esse jogo foi lá na Arena da Baixada, e aquele mantra do Atlético Paranaense de virar jogos, seja dentro ou fora de casa, parece que começa a fugir um pouquinho do script, né? Mais um jogo agora, o Grêmio vencendo por 2-1. O Atlético Paranaense deixou de ser o time da virada, e o Grêmio, que foi colocado pelo Paulo Martins como um dos favoritos ao título, começa a escalar a tabela, Parrinho. Pois é, dos últimos 11 jogos, 9 o Atlético Paranaense saiu atrás, né? Você vê, um time que vive aí perigosamente, e como a gente vinha falando aqui, uma hora a casa cai, né? Caiu de novo aí contra o Grêmio. Acho que é um duelo de duas nuances, né? A gente vê um Atlético Paranaense com fragilidades na defesa, né? A gente vê aquela dupla Pedro Henrique e Thiago Heleno já não tão mais consistente quanto antes. O Grêmio já mostrou repertório, o Renato Gaúcho falou sobre reinvenção na coletiva, né? Ele que não teve Luiz Soares, o Bitelo, o Carvalho, até o Cristaldo que começou a partida no segundo tempo. O Grêmio aproveitou bem essas falhas, né? Porque o Atlético Paranaense teve muito mais a bola, o Atlético Paranaense, mas não conseguiu transformar essa superioridade em gols, e o Grêmio foi lá e quando teve a chance, cravou na rede adversária. E é uma vitória importante porque escala e também dá moral, né? Depois do Grenal, venceu o Atlético Paranaense, que é forte em casa, né? O Atlético Paranaense não perdia em casa desde outubro. A última derrota foi aquela para o Palmeiras, da partida que o Endrick marcou o primeiro gol como profissional, né? Então, assim, já tem um bom tempo, então não é fácil. É uma vitória para se comemorar muito além dos 3 pontos, eleva a moral. Paulo Martins, você falou que o Grêmio seria um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio vem mostrando evolução no campeonato. Eu coloquei o Grêmio como campeão, mas foi um chute que ainda considero um pouco errado, depois pensando, né? Ainda me arrependo um pouco da minha decisão, mas vou te dizer, o time do Grêmio não tem equipe para ser campeão brasileiro, mostra isso, né? Uma dependência do Soares que ainda segue muito vigente, um elenco que tá ali na mão do Renato. O Renato sempre gosta de ter o elenco ali na própria mão, mas ainda assim considero que não seja lá propriamente o suficiente para o Grêmio ser campeão, e acho que inclusive talvez nem seja suficiente para o Grêmio se firmar num G4, né, que garantirá uma vaga direta para a Libertadores. E até acho que a Libertadores, pelo que o Grêmio tem apresentado, né, na temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, parece que Libertadores vai ser lucro até então, né? Mas é aquela coisa, só temos 20% do campeonato, até o fim do primeiro turno, como até desafiou o Danilo, não sei nem se corretamente pode se dar um outro cenário, mas eu ainda acho que preciso ver um pouco mais do Grêmio para voltar a acreditar no palpite que eu dei. Agora, Danilo, uma curiosidade aqui, o Campeonato Brasileiro, cara, ressuscita algumas figuras que às vezes nem o próprio torcedor lembra. Um dos gols do Grêmio foi marcado pelo zagueiro Bruno Uvini. E eu vou ler uma escalação aqui, ver se vocês lembram que escalação é essa. Gabriel no gol,
Danilo na lateral direita, Bruno Uvini, capitão e zagueiro central, Juan Jesus e Gabriel Silva na lateral esquerda. No meio de campo, Fernando, Casemiro, Felipe Coutinho e Oscar. No ataque, William José e Henrique. Henrique, aquele centroavante nascido no Distrito Federal. Esse time só não teve o Neymar porque o time dele não liberou a época, que era o Santos. Que time é esse? É a seleção brasileira de algum ano aí, acho que é alguma base de 2011, por aí, né? Isso, exatamente. Sub-20, é a seleção sub-20 que em 2011 derrotou Portugal na final. Esse Mundial sub-20 foi disputado na Colômbia. E o Bruno Vini, meus amigos, olha as voltas que o mundo deu. O Bruno Vini, que chegou a jogar no Catar um tempo desse, no mundo árabe, porque não tinha mercado. Bruno Vini está no Grêmio, fez o gol da vitória do Grêmio. O Bruno Vini era o capitão desse time do Mundial Sub-20, que era comandado pelo Ney Franco. Só não teve o Neymar porque o Santos não liberou. O Bruno Vini foi campeão sul-americano em 2011 no Peru. Também foi campeão mundial em 2011 na Colômbia. E agora está de volta aí na casa dos 30 anos ao Grêmio. Danilo, as voltas que o mundo dá, hein? Você quer cantar a música do Ney Franco antes ainda, ou fazer um espetáculo? Aquela música que ele ficou famoso? Não, eu deixo você cantar. Não, eu vou deixar quieto. Mas é uma coisa que a gente vê com muita frequência, né? Nessas seleções de base, principalmente. Alguns jogadores que chegam, conseguem figurar nessas seleções de base por muito tempo. Chega na carreira profissional, muda isso, né? Isso não é uma cena muito incomum da gente ver. Acontece bastante. O Bruno Vini é mais um caso. A gente está lembrando de uma situação de 12 anos atrás, de 2011. E se você ler essa escalação de novo, você foi lendo, eu fui pensando em alguns nomes aqui. Casemiro, o Neymar tava fora. Não é todo mundo que vinga, né? Então é o caso do Bruno Vini. Mas é legal a gente ver o jogador fazendo um gol importante, né? Esse jogo o Grêmio jogou bem com um time bem misto e teve uma vitória importante lá contra o Atlético Paranaense. Bacana. A gente, depois dessa curiosidade aí do Bruno Vini, a gente passa agora... o técnico era o Ney Franco, né? Bem lembrado aí pelo Danilo. A música dele é A Beira do Caos. Se você puder procurar aí no YouTube, por questões de direitos, a gente não vai exibir aqui. Mas A Beira do Caos é a música que ficou famosa do Ney Franco ali, quando ele assume o Flamengo e ganha mais notoriedade lá em 2006. Fortaleza 2, Vasco 0, Paulo Martins. No nosso podcast pré-rodada, eu tinha falado sobre dois jogadores que reencontrariam o Vasco, né? O Iago Pikachu e o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo fez um dos gols. A lei do ex é uma das que mais são vigentes no Brasil, né? Em todos os aspectos. E o Vasco segue naquela questão de ter menos calendário, mais tempo para treinar e ainda assim não vai a lugar nenhum. Mas o problema do Vasco já parece que excede ao que acontece dentro de campo, né? É uma questão mais complicada. O fator extracampo com os protestos em relação à SAF já são latentes, já são visíveis. E basta agora o Vasco se posicionar na janela do meio do ano. Não dá mais para o Vasco aguardar uma reação, até porque o campeonato ali, nesse instante, tem mais times do que o esperado ali na zona de rebaixamento, na briga contra a zona de rebaixamento, né? Corinthians e Internacional são exemplo disso, mas são equipes, o Bragantino também inclui nessa briga. Então, o time do Vasco precisa trazer uma reação imediata e o Fortaleza naquela constância de meio de tabela que, quando ninguém percebe, bateu o olho, passou 2, 3 rodadas, o Fortaleza tá ali colando no G6, né? Ou seja, um time muito constante, esse é do Juan Pablo Vojvoda, manter um bom trabalho. Eu tenho curiosidade, e não sei porquê, eu tenho a impressão que esse é o último ano do Vojvoda no Fortaleza, porque alguma hora ele vai sair, apesar do projeto do Fortaleza ser algo incontestável, faz do Fortaleza ser hoje o melhor time nordestino. E, aliás, acho que até umas 3 temporadas vem sendo a melhor equipe da região Nordeste. Então, o Vojvoda faz muito bem esse papel com a equipe do Fortaleza, coisa que o Vasco não consegue achar pelo time que vem jogando, pela bola que tem apresentado, pelo Barbieri também, que não tem feito cargo da situação, e a diretoria, que coloca todo mundo dentro desse bolo de protestos da torcida vascaína. Subiu a placa à beira do campo, é o Vitor Farrini pedindo a palavra. Eu vou aproveitar que ele vai falar para mandar um na lata pro Vitor Farrini e pro Danilo. Pro Farrini, o na lata é o seguinte: Juan Pablo Vojvoda. Já tá na hora de algum time
como o Vasco, por exemplo, que tem dinheiro da SAF, jogar pesado para tirar o treinador de lá. E para o Danilo Queiroz, Danilo, você acredita que o Vasco vai ter paciência com Maurício Barbieri como o Botafogo teve com o Luiz Castro, que hoje lidera o Campeonato Brasileiro? Primeiro você, Barrinho. Eu acho que está próximo. Eu acredito que esse ainda não é o momento. O Vojvoda está passando por um período, acredito que assim, de maturação. A gente sabe que é um bom treinador, mas cada ano no Fortaleza ele se credibiliza ainda mais. Então, assim, eu acho que são experiências muito importantes para quando ele chegar num time de grande expressão aqui no Brasil, acredito como num Vasco da vida, num Corinthians ou em algum outro grande centro, tipo, ter aquela casca, né? Ele treinou o Fortaleza, que não tem tanta cobrança assim quanto dos outros grandes, mas existe a pressão, ele tem um bom trabalho, ele bateu de frente com grandes, jogou Libertadores, tá em Copa do Brasil, então assim, a gente vê um trabalho excelente. E só para pegar o gancho do Paulo a respeito do Vasco, eu acho que os protestos são legítimos, mas a torcida tem que entender que a princípio o campeonato do Vasco era esse, né? Eu não sei se eles imaginaram que com a chegada da SAF, com o retorno à Série A, já chegariam brigando por Libertadores, por título. É preciso ter o pezinho no chão, né? Você vê o Botafogo. O Botafogo, ano passado, não teve um ano tão bom, né? Eu acho que o primeiro passo é se manter na Série A para projetar uma temporada melhor no ano que vem. Danilo, você acredita que o Vasco vai segurar o Maurício Barbieri, como fez com o Luiz Castro do Botafogo? Acho que vai, acho que é questão de tempo, né? Precisa dar tempo para o cara trabalhar. Ele chegou no início do ano, embora quem acompanha esse podcast aqui seja iludido, porque direto tem gente falando que o Vasco tá bem, o Vasco isso, o Vasco aquilo, mas eu acho que os protestos são de uma torcida machucada, né? Acima de tudo. A gente falou na semana passada, quando o Vasco chega na zona de rebaixamento, que é a situação de momento, ativa aquele clique no torcedor vascaíno, aquele clique de sofrimento de outros rebaixamentos recentes. E o cara, então, tá no direito de ir lá e protestar, né? Isso é legítimo. Mas acho que é preciso dar tempo. Eu acredito que o Vasco vai sim dar esse tempo pro Barbieri, pelo menos até a janela de transferências, até ali agosto, início de setembro, né? Quando o time já vai estar reforçado e quando também o Barbieri já vai ter tido mais tempo para colocar o trabalho dele em prática. A gente fala isso sempre, é preciso dar tempo para o treinador, não é fácil você começar um trabalho. O Vasco é um time totalmente em reconstrução. O time da Série B do ano passado não existe mais. A gente está em maio agora, são 5 meses de trabalho. A gente bate muito na tecla que o Vasco tem tempo para treinar, que o Vasco está sempre com a semana livre. Realmente está chegando a hora de encaixar sim, mas assim, precisa dar tempo para o treinador, né? O Vasco já teve bons momentos na temporada, em certo determinado momento do Campeonato Carioca, o início do Campeonato Brasileiro também foi positivo para o Vasco, mas assim, precisa dar tempo, né? Eu acho que o Barbieri vai fazer isso sim, vai ter esse tempo, pelo menos ali até finalzinho de agosto, início de setembro, mas também precisa de uma resposta, né? O Vasco precisa começar a ganhar, precisa sair dessa zona de rebaixamento para ele ter um conforto maior para trabalhar. Danilo, eu já volto com você para a gente falar sobre Flamengo e Cruzeiro. O Paulo Martins pediu para dar um pitaco. Vai lá, Paulo. Então, a gente falava sobre o Vojvoda, dessa coisa de treinar time grande, e o Parrim me citou alguns times ali que poderiam contratá-lo, né? Caso do Vasco, do Corinthians, equipes grandes. E sobre essa coisa de crise de técnico, lá vou eu falar mais uma vez do Mano Menezes. Eu não quero derrubá-lo do Internacional, antes que entenda. Mas eu acho que a constância que o Internacional precisa teria no Juan Pablo Vojvoda um técnico que encaixaria assim, como uma luva. Cairia perfeitamente, tem aquela coisa do time gaúcho, da coisa constante, da torcida em cima. Eu acho que o Vojvoda, inclusive, até sente um pouco de saudade da Argentina, estaria mais próximo geograficamente, sem dúvida. Tampouco quero tirá-lo do Fortaleza. Mas é um casamento que, pelo menos parando para pensar, acho que daria certo. Não sei se o Inter teria em conta, até porque para arrancar vai precisar de um bom nome, de um nome melhor que o Mano Menezes, na minha concepção, para poder arrancar aí no campeonato. Tudo bem que a gente fala do Inter daqui a pouco, mas foi só esse toque que eu acabei tendo aqui por pensamento. Beleza, Paulo. Olha só, a gente vai falar agora sobre Flamengo 1, Cruzeiro 1. Eu ia falando Corinthians aqui, né? Flamengo 1, Cruzeiro 1, jogo disputado no Maracanã, numa tarde, início de noite de sábado, na verdade, início da noite de sábado, último sábado, Maracanã lotado, Danilo.
E o Flamengo, tem muita gente elogiando, enchendo a bola, que o Flamengo não perde, sei lá, 6 partidas, é a maior invencibilidade do Flamengo no ano. Mas eu, sinceramente, não vejo nenhuma evolução nesse time do Flamengo. O Flamengo tem picos de bons jogos e depois frustra a torcida, como frustrou mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo é um time cansado, o Flamengo é um time que tem problemas físicos, problema tático, problema técnico. O Flamengo é um time que está totalmente sem sintonia. Todos os jogos que a gente vê do Flamengo, a gente percebe uma... Eu não quero nem usar o termo involução, porque o time já está tão mal que para ficar pior do que está é bem complicado, né? Desde a época do Vitor Pereira aí, isso é um time que não está dando liga. Eu não sei nem mais se isso passa realmente por uma questão de treinador. O Flamengo está numa crise de identidade muito profunda desde o início da temporada, até agora não conseguiu encaixar. A gente vê alguns jogos bons do Flamengo, como você bem falou, contra o próprio Fluminense, né, que é o adversário de quinta-feira. Foi aquele jogo que o time jogou bem, apesar de não ter marcado gols, né, mas aí conseguiu empatar com o Fluminense, pressionou o Fluminense, deixou o Fluminense bem diferente. O Fluminense também que já mudou bastante, né, o estilo de jogo de 2 semanas pra cá, né? O futebol é muito rápido, ele sempre traz essas coisas pra gente. O Flamengo precisa de muito ainda, precisa de muito e eu acho que é a junção desses 3 quesitos. O time tem problemas físicos, sim. Tem jogador machucando toda hora, é um time que não consegue manter uma intensidade muitas vezes de um tempo para o outro. Tem problema técnico e tático, sim, que a gente às vezes vê o Flamengo com dificuldade de armar jogada ofensiva e com dificuldade de fazer uma marcação simples, né? Aquele jogo contra o Ñublense que a gente fala direto, do gol que tomou, que o jogador do time chileno entrou na zaga do Flamengo como quis, ele passou da forma que quis. E assim, o Flamengo precisa evoluir muito, tem muita coisa errada naquele time ainda, que eu acho que está passando até desses 3 aspectos, físico, técnico e tático. Só dar uma pincelada rápida em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro fez um bom jogo, o segundo tempo jogou bem. Para mim até criou as melhores chances para conseguir vencer o jogo, né? Acabou esbarrando às vezes na própria ineficiência para conseguir um resultado melhor em cima do Flamengo. Saiu ganhando. O Matheus Cunha também, né? O Matheus Cunha também fez defesas importantes. Enfim, pegou um time fragilizado, né? O Flamengo hoje é isso, é um time fragilizado, que embora tenha peças que num passado bem recente, né, deram muito certo, mas é até difícil a gente tentar explicar o que acontece com esse time do Flamengo, porque no ano passado ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, começou mal o ano, mas ganhou 2 títulos. Esse ano começou mal o ano, tá capengando desde janeiro e não teve uma sequência de apresentação consistente, né, até agora no ano. É até difícil a gente tentar arrumar algum argumento para explicar o que acontece com esse Flamengo. Eu quero colocar 2 pontos na sequência aí para o Parrini e para o Paulo Martins. O primeiro é o seguinte, eu repito, nenhum de nós 4 aqui é setorista do Flamengo, acompanha o dia a dia, mas a gente, obviamente, por trabalhar numa editoria de esportes, por trabalhar com todos os times, com todos os esportes, a gente fica observando tudo, mesmo que à distância. E há um indício, há um foco de crise no Flamengo, e esse foco de crise no Flamengo me chama a atenção, porque me parece um enredo, novamente, a palavra da moda, que eu nem gosto muito de usar, narrativa, parece que está se construindo uma narrativa de fritura do Jorge Sampaoli. Quando os jogadores começam a falar demais, meus amigos, o Fabrício Bruno, todo jogo ele cospe marimbondos contra o time. Aí quando não é ele, é o Felipe Luiz fazendo uma crítica, o próprio Jorge Sampaoli. Aí tem agora essa questão que foi colocada pelos colegas do Globoesporte.com, Eric Faria, eu esqueci o nome dos outros repórteres, mas é uma matéria do Globoesporte.com, contando bastidores de uma possível crise no Flamengo. Parece que começa a ser vendido para fora essa imagem de que o clima não é legal e é questão de tempo para que haja uma mudança. E no momento em que o Jorge Jesus está de saída do Fenerbahçe, a gente nunca pode esquecer do Jorge Jesus, o fantasma que ronda o ninho do urubu e a Gávea. Então, eu queria colocar para vocês, não me parece um pouco o início da construção de uma narrativa, de uma possível troca? Ao mesmo tempo é contraditório, porque o Flamengo parece que está disposto a dar ao Jorge Sampaoli tudo o que ele quer, em torno no que se diz respeito a reforços. Já contratou o Luiz Araújo, está no mercado em cima do De La Cruz. É muito contraditório o que acontece no Flamengo nesse momento. Ao mesmo tempo que há um indicativo, olha, pode rolar uma mudança mais à frente,
também tem o Flamengo querendo dar o que o Jorge Sampaoli quer. E para o Paulo Martins, essa confusão envolvendo o Marinho é mais uma confusão dessas inexplicáveis no Flamengo. Jorge Sampaoli achou que o Marinho estava fazendo corpo mole para não querer viajar para o Chile, e agora o Marinho pode ser reforço do Dorival Júnior lá no São Paulo. Olha o tamanho da confusão que virou o Flamengo. Rapaz, de fato, uma sequência complicada, né, dentro do Flamengo. Não me parece tanto terra arrasada como está sendo posto por grande parte da imprensa, nos fazemos cargo também de toda essa construção de narrativa, como você colocou aí, Marcão. Mas o Marinho, de fato, está afastado por tempo determinado do Flamengo, né, e interessa ao Dorival Júnior lá no São Paulo. É um jogador que já não vinha encontrando o primor do futebol no Flamengo, né, nunca teve uma fase estrondosa ali para ser titular, um jogador que o São Paulo gosta porque já trabalhou junto no Santos e por um momento não dá certo, né? O São Paulo ele não tem o mesmo estilo de comando, de gestão do elenco que tinha o Dorival Júnior, né? Aquele estilo mais paizão, mais de cuidador do elenco, e a gente vive uma cultura cada vez mais forte no futebol, e o jogador tem uma língua muito grande, os jogadores falam muito, os jogadores estão ali em cima o tempo inteiro e querem ser as mega estrelas por si só, e não dão, por exemplo, a responsabilidade a quem quer. Querem tomar para si uma responsabilidade que não cabe, entende? E essa é uma coisa que a gente vê no Flamengo, não é de hoje, né? Que a gente já ouviu piadas por aí do Diego Ribas ser técnico, do Rafinha ser técnico, do Felipe Luiz. Ou seja, é mais um caso que acontece no Flamengo, essa crise de identidade que o Danilo falou há pouco, ela é real no Flamengo, né? E em meio a isso não é tão terra arrasada porque durante esse período todo o Flamengo foi ganhando taça, né? Foi ganhando alguns troféus, vários deles dos mais importantes da própria história, mas uma questão institucional e ali, mesmo de gestão de pessoa que acontece dentro do Flamengo não é de hoje, é uma questão que acontece e, por ser no Flamengo, pega ainda mais fogo. Isso é natural. Parrini, você acha que está sendo construída uma narrativa para que aconteça alguma coisa? A gente não sabe o que vai acontecer, mas que parece que vai acontecer alguma coisa, vai. Pois é, o clima tá estranho, né? Você vê que, segundo a apuração aí dos colegas Eric Faria e Fred Gomes, né, o clima tá pesado, o clima de M lá no Flamengo, né? E assim, eu acho que o Jorge Jesus nem entra um pouco na pauta não, mas assim, acho que o Flamengo sempre vai conviver com essa sombra, né? Enquanto o Jorge Jesus estiver aí, o contrato dele com o Fenerbahçe acaba agora em maio, né? Enquanto ele estiver livre, o Flamengo vai viver com essa especulação, vai viver essa sombra. Mas eu acho que é mais problema de gestão de elenco agora do que qualquer outra coisa. Assim, tá o vestiário rachado, né? Você vê que há relatos de grupos divididos. Ok, que isso no futebol é bem comum, né? Mas para um grupo que se acostumou a jogar juntos, foi campeão junto, é um pouco estranho, né? E a chegada de reforços pode ser um pouco benéfica para isso, para tirar essa galera aí da zona de conforto, né? Fazer o Flamengo jogar bola, fazer o Flamengo voltar em alto nível. É tudo tão estranho no Flamengo, Danilo, que o Pedro foi convocado para a seleção, e o Pedro teve um bom momento já nessa temporada, mas não vive um grande momento. Teve a bola decisiva contra o Nublense ali, que ele deveria ter resolvido o jogo, não conseguiu. Outro ponto, Danilo, o Ronaldo Fenômeno, que é o sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, disse que o Cruzeiro foi muito bem e merecia ter vencido o jogo. Deu uma forçada, né? O Cruzeiro realmente jogou melhor do que o Flamengo, mas eu acho que não fez tanto assim para vencer o jogo, não. Pecou até na própria ineficiência, né, que eu tava falando. Precisava ter sido um pouco mais eficiente para vencer esse jogo. Acho que o Ronaldo deu uma pequena forçadinha aí, né? Puxou a sardinha pro lado dele. Sobre o Flamengo, eu pedi até pra você... sobre o Pedro, né? O Pedro, ele tem uma situação meio engraçada com a seleção brasileira, né? Que quando ele tá muito bem, ele não foi chamado pelo Tite, e agora que ele deu uma queda, ele foi lembrado pelo Ramon, né? Mas assim, no caso dele é mais uma sequência de trabalho, que ele tava na Copa do Mundo, começou o ano bem, querendo ou não, ele é um dos artilheiros do Brasil, ao lado do Cano, né? Os dois artilheiros do Brasil, inclusive, estão passando por essa crise de identidade com gol, eles já não fazem gols... já tem algumas partidas, eu acho que mesmo o Pedro não estando bem, foi uma convocação merecida. Às vezes pode até, de alguma forma, dar uma ajuda para ele dar uma levantada no moral, né?
para ele melhorar o futebol dele no Flamengo. O Ayrton Lucas também, que é outro jogador do Flamengo que foi convocado, que está fazendo uma temporada legal. E assim, o Pedro, é engraçado a gente falar essa situação dele com a seleção brasileira, né? Às vezes ele está muito bem, não é lembrado, e em situações que ele começa bem, mas acaba caindo, ele vai melhorando. O Pedro foi para a Copa do Mundo ali já nas últimas, né? Para a Copa do Mundo do Catar. Foi nas últimas, depois também foi artilheiro da Libertadores, brilhou e tal. Realmente ele conquistou a vaga com trabalho. E realmente tem disso, né? Quando ele é convocado, às vezes ele até se machuca, cara. Primeira vez que ele foi convocado pelo Tite, deu um azar danado numa partida do Fluminense contra o Cruzeiro e acabou ficando fora. Eu tenho uma opinião sobre o Pedro. Se o Pedro aproveitar esses amistosos, observem bem, na Espanha principalmente, contra a Guiné, no estádio Camp Nou. Se ele aproveitar também um amistoso lá em Portugal, em Lisboa, o Pedro não fica no segundo semestre no Flamengo, não. A janela de transferências vai se abrir para a Europa e eu tenho para mim que algum clube europeu, pode até ser que não seja um time de ponta, mas alguém pode levar o Pedro no segundo semestre. Só uma questão de feeling meu, não sei se eu estou certo. Alguém mais quer falar sobre o Flamengo e Cruzeiro? Vamos passar então para Cuiabá e Curitiba, joguinho mequetrefe. Cuiabá continua sem vencer na Arena Pantanal e o Coritiba continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então, esses dois times aí, eu acho que são dois fortíssimos candidatos ao rebaixamento. Quem eu acho que não vai cair, fez uma grande partida, mas encarou um time que cada vez mais se credencia a brigar lá em cima, já está em terceiro lugar, é o Goiás. O Goiás, para mim, não vai brigar contra o rebaixamento, pelo menos por enquanto. Agora o São Paulo, meus amigos, terceiro lugar, e eu queria conversar com o Parrini sobre esse jogo do São Paulo. Esse jogo do São Paulo eu assisti todinho. Foi mais um teste, né, pro Dorival, né? O Dorival ainda não tinha tido a experiência de ver o São Paulo sair atrás no Morumbi. Então, assim, é um time que tem jogado bem, mas tem se acostumado a sair na frente. E para reagir, como é que faz? Deu uma boa resposta pro torcedor lá no Morumbi. Assim, fez um primeiro tempo um pouquinho aquém, tanto que o Goiás abriu o placar, mas na etapa final acelerou. Foi um pouquinho na base assim, da emoção do coração, mas também teve dinâmica, teve repertório. Você vê que o Dorival conhece muito bem as peças, né? Coloca o Wellington Rato no segundo tempo, o Wellington Rato dá uma outra dinâmica, um outro ritmo pro jogo. E o Dorival agora se consolida, né? Você vê que não é mais um São Paulo que apenas não perdia, agora é um São Paulo que só quer vencer. São Paulo escalou e acredito que a tendência é essa. Um time muito bem organizado. Tudo bem que encarou alguns adversários um pouco mais frágeis, né? Como o Goiás, mas o Goiás também não é tão bobo. Mas eu acredito que o torcedor são paulino pode se animar, não a ponto de pensar em título, em oba-oba. Eu acho que é uma campanha para comemorar, talvez, aí no final do ano, uma vaga aí no G4, hein? São Paulo merece uma Libertadores. Olha, eu gostei muito do segundo tempo, principalmente do segundo tempo do São Paulo. O São Paulo jogando, lembrou, em certos momentos, o Dorival do Flamengo. O time do São Paulo jogando no campo do Goiás, cara, e sufocando o Goiás no segundo tempo o tempo inteiro. Meu xará Marcos Paulo chegou a fazer um gol, foi anulado. Impressionante como o Marcos Paulo tá jogando com o Dorival. O Rogério Ceni era treta, né? Teve treta. Fez gol impedido, né? Exatamente, fez o gol em impedimento, o Marcos Paulo, mas o São Paulo, cara, jogou no campo do Goiás, sufocou o Goiás mesmo, mas o Goiás também não se intimidou não, por isso que eu acho que o Goiás Goiás do meu amigo Rodrigo Craveiro, periodista do Diário Mais Grande do Brasil. O Goiás está jogando um futebol bem organizadinho e eu não sei até hoje por que o Emerson Ávila não foi efetivado como treinador do Goiás. A minha pergunta para o Paulo Martins, que levantou o dedinho aí, é a seguinte: Alexandre Pato de segundo atacante. É o que o Dorival Júnior quer, o reforço dele para o restante do Brasileirão, Paulo. Pois é, e vamos ver o quanto que ele vai poder agregar de fato, né? Porque o Pato, vamos lembrar que ele já não tem aquele primor físico de outros tempos, né? Além de ter passado por algumas lesões
na última passagem pelo São Paulo, um jogador que nem sempre ali encara o melhor do seu vigor físico, né? Vamos ver se ele ajuda esse time do Dorival, que é um cara, vamos colocar assim, como técnico de revelação, ele segue crescendo ainda mais no próprio mercado, né? Depois de ter feito um grande trabalho no Ceará, ter passado pelo Flamengo, ganhado Copas, chega no São Paulo com um elenco que vive com a lista desse tamanho aqui de desfalques, ainda segue ganhando, segue jogando bem. Rapaz, o time de São Paulo pode aspirar mais, pode aspirar um G4, como o próprio Parrini disse, e o Pato pode ser um jogador que pode ser reconstruído, né? Pato e Marinho são jogadores que se encontram embaixo nesse momento e que tem no Dorival Júnior, pelo querer do próprio Dorival, um nome para poder refazê-los, né? E do lado do Goiás, do grande Rodrigo Craveiro, que disse que o Goiás cai, o torcedor do Goiás, que é mesmo torcedor do Goiás, né? Disse que o Goiás é a Série B. Mas eu acho que o Emerson Ávila vem numa consistência interessante e a ver se ele é efetivado de fato ou não, mas é surpreendente no aspecto positivo, pelo menos entre esses dois técnicos. Agora, Danilo Queiroz, você que está sempre atento aí à questão da média de público, né? Você até levantou no início do campeonato, é a maior média de público, pode ser a maior média de público da história, nos pontos corridos, mas na história do Brasileirão também. O que explica essa fidelidade do torcedor do São Paulo, comparecendo sempre em massa ao Morumbi? E a segunda pergunta para você, Danilo, o que falta para o Emerson Ávila ser efetivado como técnico? Do Ávila, o que tá dando certo não mexe não, né? Ele tá lá interino, tá conseguindo fazer bons jogos lá. Na Sul-Americana, né? Conseguiu deixar o time na liderança do grupo. No Brasileirão, apesar do time estar na zona de rebaixamento, né? Tá em 17º, também tá dando mostras ali de que talvez consiga manter o time do Goiás na Série A, né? O público é um ponto positivo desse campeonato. A gente está vendo não só a torcida do São Paulo, do Flamengo que é sempre presente, do Atlético Mineiro, a do Fortaleza também sempre comparece muito. A torcida do São Paulo, de forma característica, ela tem isso, né? Às vezes o time está em bom momento e não tá a torcida não vai tanto, às vezes também a torcida vai lá e comparece e compra a briga do time. Isso é que a torcida está vendo evolução, né? Os torcedores do São Paulo, os São Paulinos estão vendo evolução no trabalho do Dorival Júnior, que ele ainda não perdeu, né? Acho que ele é o primeiro técnico a ficar 10 partidas no São Paulo a começar uma trajetória com 10 partidas sem nenhuma derrota. E a torcida está reconhecendo isso. O Dorival ele chegou realmente como um agregador nesse time do São Paulo, não só em questão do elenco, mas também acabou trazendo a torcida junto, né? A torcida do São Paulo gostou da contratação dele depois da passagem pelo Flamengo e em termos de desempenho ele está conseguindo melhorar o São Paulo. Esse torcedor é um bicho esperto, né? Ele repara essas coisas e ele sabe a importância que ele tem, né? O São Paulo tem um lema que sobre a torcida, que é a torcida que conduz, eles chamam assim. Então quem sabe essa torcida não ajude, não consiga conduzir o São Paulo até uma Libertadores, né? Que o Parrini falou que pode ser algo merecido para o São Paulo. Eu prefiro esperar o campeonato andar um pouco mais para falar sobre merecimento de posição ou de classificação para alguma coisa. Sobre torcida, eu vi essa semana, eu não me recordo, mas acho que o número é 2 milhões, já bateu 2 milhões de torcedores nos estádios nessas primeiras rodadas aí. Muito bacana. Só para encerrar, sobre o Goiás pode ser campeão da Copa Verde nesta quarta-feira, defende uma vantagem de 2-0 contra o Paysandu. A Copa Verde que já teve como campeão um time do Distrito Federal, 2 times do Distrito Federal, o Brasília em 2014 e o Brasiliense também já conquistou o título, se não estou enganado, em 2021, né? É isso? 2020 foi o Campeonato Brasiliense contra o Remo. Isso, contra o Remo na decisão por pênaltis lá no Mangueirão, Belém do Pará. Então o Brasília e o Brasiliense já foram campeões, o Goiás defende essa vantagem de 2-0 contra o Paysandu, partida de volta em Goiânia. Agora, Paulo Martins, você foi o único que acreditou na vitória do Corinthians, que acreditava na vitória do Corinthians contra o Fluminense no fim de semana. E o professor conseguiu finalmente vencer a primeira, acabou o jejum do Corinthians, 2-0, 2 gols do Roger Guedes, para mim um dos melhores jogadores do futebol brasileiro do ano, um dos melhores, não é o melhor, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro no ano, Paulo. Concordo, e acho que mais que a tal da Renato dependência que vem se falando no Corinthians, do Renato Augusto voltar a jogar, acho que o Corinthians é mais dependente hoje do Roger Guedes.
É um jogador que está fazendo o que está faltando no Yuri Alberto, por exemplo, e é um jogador que, para qualquer, não vou colocar qualquer, mas para quase todos os times do futebol brasileiro hoje, ele seria uma peça inegociável, e dentro desse projeto do Pofechou no Corinthians é mais um deles. O Luxemburgo conseguiu encaixar o time dentro da ocasião, sofreu, claro, contra o Fluminense, que já não vinha no melhor dos cenários desse ano, e recuperou-se. O time do Corinthians ia vencer em algum momento, e claro, foi dito no episódio passado que não havia perspectiva, havia pouca chance de fato, mas essas circunstâncias de o Corinthians ali um crescimento, um trabalho de formiguinha, e o time do Fluminense na queda, que a gente já viu algumas vezes do Fernando Diniz à frente de algum clube no Brasil, fizeram com que esse confronto fosse um pouco mais nivelado e que favorecesse essa vitória do Corinthians. Acho que não é algo que encanta, não é algo que traz o Corinthians a um candidato, ainda tem que se achar no futebol, inclusive tem que jogar até mais do que jogou contra o Fluminense. Conta com o Roger Guedes, com o grande ano do Roger Guedes, para consolidar os objetivos nessa atual circunstância, né, com pressão sobre a diretoria, com a necessidade de novos reforços. Um deles pode ser o paraguaio Matias Rojas, do Racing, na Argentina, né? E do lado do Fluminense, ajeitar-se o quanto antes, porque já são 3 jogos sem vencer, né? São 3 partidas sem triunfar, e tudo isso começou na ida da Copa do Brasil contra o Flamengo, e o jogo de volta agora na quinta-feira tem tudo para definir os destinos do tricolor na temporada. Essa derrota contra o Corinthians, ela tem que ser minimizada quanto aos efeitos, e o Fernando Diniz tem que saber fazer isso para colocar o Flu de volta aos trilhos. Agora, Danilo, Parrini, quem quiser opinar sobre esse assunto, eu acho que a desaceleração do Fluminense tem muito a ver com aqueles 3 jogadores que eu vivo falando que estão fazendo falta ali naquele setor esquerdo, que é um dos mais fortes do Fluminense. O Marcelo não tem jogado, o Alexander não tem jogado, e o Keno. A gente vê o Guga, por exemplo, improvisado na lateral esquerda. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Parrini e Danilo. O Fluminense do Fernando Diniz parece que é muito refém de um estilo de jogo só. É um time que não se adapta muito. Ou o Fluminense é intenso demais e consegue vencer, envolver, ou não ganha. É 8 ou 80 esse Fluminense. E a dependência passa muito por esses jogadores que você citou, né? Falta um pouquinho de repertório, até um pouco de opção, né? O Fluminense tem um time muito bom, mas você vê, o elenco já não é tão vasto. O Fernando Diniz já não tem tanta opção assim para suprir algumas necessidades. O Fluminense, eu já tinha pontuado aqui também que eu achava que em algum momento o time do Fluminense ia cair, né? Não só por essa questão de perder jogadores importantes do elenco do Diniz, caso do Alexander, né, que ele é muito bom jogador, e do Marcelo, né, que é uma figura experiente, que agrega muito na experiência também, embora ele esteja no Fluminense há pouco tempo. Eu acho que a questão do calendário também cobra muito o cara dos clubes brasileiros, né? Eu estava até pensando nisso mais cedo, sobre essa questão do calendário. Eu acho que o Palmeiras talvez seja o único time que não sinta tanto assim, que o Abel conseguiu realmente dar um padrão que o Palmeiras realmente sinta muito pouco o que o calendário brasileiro cobra. O Luiz Castro também está conseguindo fazer um rodízio bacana no Botafogo, né? Mas enfim, o Fluminense está pagando por isso, está pagando não só pelo elenco mais enxuto que tem, né? Que a gente via, por exemplo, o jogo contra o Corinthians. O Corinthians estava lá com o Fagner, com o Renato Augusto no banco, e o Diniz tinha opções bem mais escassas, né? Acho que está pagando também um pouco pelo calendário. Fala, Paulo. Sobre essa questão do calendário mais tranquilo, né? O próprio Danilo tinha dito. Quando o calendário pesou um pouquinho mais para o Palmeiras foi quando ele perdeu 2 jogos seguidos, né? Que foi contra o Água Santa na primeira partida da final do Paulista e depois contra o Bolívar pela Libertadores. E, inclusive, a gente passa muito por essa coisa de elencos e observa o Corinthians com aquela necessidade de renovação. Ou seja, essa janela de meio de ano vai ser muito importante para o Corinthians na necessidade de renovar, né? Porque tem vários nomes que, claro, além da identificação com o torcedor, já não tem o primor físico de sempre, né? O próprio Cássio, Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Paulinho, o Renato Augusto, que não consegue ter uma sequência de jogos, até porque machuca-se muito, apesar de jogando a bola é espetacular, mas um jogador que não consegue estar todo o tempo dentro de campo. O
e algumas dessas peças não estão tão à altura na hora de suprir, né? A gente vê raros casos como não sei nem o Fausto Vera, que era titular, mas o Murilo, o zagueiro, que entrou muito bem nessa equipe do Corinthians, independente do técnico que está passando ultimamente, mas o Corinthians ainda precisa dar um ritmo para essa renovação do elenco para conseguir sair dessa má fase. O Parrini quer falar também ainda sobre Corinthians e Fluminense, para a gente encerrar, passar para o próximo jogo. Eu vou ser bem breve para falar como o Corinthians tem melhorado, acho que também um pouquinho na questão psicológica, né? Era um time que se abatia muito. Você vê quanto o Fluminense sofreu, mas também soube lidar, né? E sobre o Roger Guedes, dos 34 gols do Corinthians no ano, 17 saíram dos pés dele, hein? Importante. 50%, é isso? O jornalista não sabe fazer conta, então... Não, 50% dos gols do Corinthians, cara, marcados pelo Roger Guedes. É muita coisa mesmo. E tem um peso semelhante é uma dupla, né? A dupla PH formada pelo Paulo Henrique Canso, não. O Hulk e o Paulinho no Atlético Mineiro. Os dois também têm um peso impressionante nos gols do Galo na temporada. A gente vai falar do Galo mais um pouquinho à frente. Antes, Danilo Queiroz, Internacional 2, Bahia 0, Mano Menezes, segunda vitória consecutiva depois de derrotar o Metropolitanos na Libertadores. Segunda vitória consecutiva, né? No Brasileiro conseguiu encerrar uma série de 4 derrotas, já que estava pesando, estava deixando o Internacional próximo da zona de rebaixamento. O time teve um desempenho ok, ganhou de 2-0 do Bahia, quando estava 1-0, inclusive o Tassiano, meia do Bahia, ele perdeu um gol inacreditável, perdeu um gol debaixo da trave, né? Aquele... sei lá, escala 8, pontuação 8 na escala David de gols perdidos. Isso também ajudou o Inter a conseguir uma vitória um pouco mais tranquila por 2-0, né? Depois veio o segundo gol do Inter. Em termos de resultado é importante, né? O Internacional realmente estava precisando ganhar, teve um desempenho ok, o Mano Menezes também ganhou um fôlego a mais com essa segunda vitória à frente do Internacional depois de ganhar do Metropolitanos na Libertadores, ganhou fôlego na Libertadores, agora deu uma recuperada de fôlego no Campeonato Brasileiro. Essa vitória do Internacional, como não teve um desempenho tão primoroso, ela vale mais pelos 3 pontos por encerrar essa sequência de 4 jogos sem perder, né? Porque um time como o Internacional, que tem aspirações de terminar num G6 do Brasileirão, que, sei lá, para frente vai virar G8, mas se quiser uma vaga direta na Libertadores, tem que dar uma evoluída a mais, né? Não pode passar tanto tempo sem ganhar, como foi o caso do Internacional. O Bahia faz aquele campeonato que a gente já esperava, né? Não consegue ficar muito em cima, agora está em 16º, estou dando essa piadinha aqui na tabela de classificação. O Internacional subiu, está em 13º, mas ainda está devendo um pouco mais do Brasileiro. 4 partidas sem ganhar, é uma sequência muito grande, e se o Colorado quiser aspirar uma Libertadores, uma fase de grupos direto, que título para mim é uma realidade muito distante para o Internacional. Se eles às vezes tiverem um pensamento de chegar, óbvio que tem, né? Se tiver um pensamento mais concreto de chegar numa Libertadores diretamente na fase de grupos, tem que evoluir, não pode ficar 4 partidas sem ganhar, não. Agora, a que se deve essa recuperação do Mano Menezes, Paulo Martins? Você que falou um pouquinho aí sobre o Mano antes da gente chegar nesse assunto. Se deve à longevidade dele com o elenco, né? Um cara que já conhece o elenco, teve poucos reforços, nenhum deles, o Mário Fernandes, que sequer deve ficar meio, deve voltar já para a Rússia, e o outro deles, o Luiz Adriano, que fez um gol na Libertadores contra o Metropolitano na semana passada. O time do Inter ainda precisa recuperar a mão, o Mano Menezes é um cara para achar isso, parece que não havia achado, mas agora que ele está tendo oportunidade, que ele foi bancado pela diretoria do Inter, ele tem que mostrar que veio, né? E só para finalizar essa questão, eu queria falar que escala David de despedidos é algo espetacular. Eu fiquei um minuto pelo menos aqui fora indo porque foi complicado, cara. Tá certo. Parrini, Red Bull Bragantino 2, Santos 0. No podcast prévia da rodada, a gente falava do Santos. Pô, o Santos é aquele time, cara, quando você acha que vai ser rebaixado, não vai. Quando você acha que vai ganhar, não ganha. Perdeu pro Red Bull Bragantino, pai. Pois é um resultado que joga uma tucha de água fria, né, no torcedor santista. A equipe vinha evoluindo, né, e a gente tinha a perspectiva de que o Santos poderia engrenar um pouquinho mais, poderia acumular aí algumas vitórias, acumular aquela gordura, né, que a gente usa como expressão para o time acumular pontos e eventualmente fugir de um desespero no Campeonato Brasileiro.
Mas a derrota lá em Bragança acendeu o alerta, né? Acendeu o alerta porque o clube ainda, assim como o Corinthians, ainda flerta ali com a zona de rebaixamento. A situação do Vasco também traz ensinamentos para a equipe do Odair Hellmann. Foi 2-0, mas é um resultado enganoso, hein? O Santos poderia ter sido goleado se não fosse o João Paulo. Baita goleiro, fez defesas muito, muito importantes. Então, assim, o Santos precisa abrir o olho. Tá jogando bem, mas também precisa saber segurar resultado. Quando não dá para ganhar, o importante também é não perder. É meio óbvio, mas o caminho é esse. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1, para mim seria o jogo da rodada. Seria porque eu esperava muito mais dessa partida. Foi um jogo bacana, foi um jogo legal, com algumas polêmicas, como a anulação do gol de bicicleta, mais um do Rony. Mas, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais sobre esse Atlético Mineiro e Palmeiras, Paulo Martins. Eu queria saber a sua opinião. Agora, tenho certeza de que o Atlético Mineiro e o Palmeiras vão brigar pelo título até o fim. O Atlético Mineiro está evoluindo. Eu tinha chamado a atenção para isso no podcast anterior. Eu lembrava que quando o Internacional assumiu a liderança sob o comando do Eduardo Cudê no Campeonato Brasileiro de 2020, inclusive uma das melhores partidas do Inter foi contra o Flamengo, no Beira-Rio, Flamengo ainda do Domenech. O Internacional começou a engrenar ali por volta da 8ª, 11ª rodada e subiu. Curiosamente, o Galo do Eduardo Cudê, agora em 2023, começa a engrenar, não somente no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil e na Libertadores, e vem fazendo um bom trecho de campeonato até agora. Pois bem, isso aí é verdade, né? A gente vem elogiando seriadamente o Eduardo Cudê, é um bom técnico, e esse empate contra o Palmeiras ficou mais marcado pelo outro técnico, né? Pelo Abel Ferreira, por tudo que aconteceu, mostra que a gente tem que dar destaque para o que aconteceu no jogo em si, né? O time do Palmeiras, no primeiro tempo, até o gol do Atlético, aliás, melhor dizendo, até os 25 minutos ali, jogava melhor, fez um gol que foi invalidado, depois comprovado pelo VAR, pelo menos na imagem que foi traçada lá, marcava um impedimento do Rony, e depois de uma falha rara do Gustavo Gomes, o Pavão abriu o placar, colocando o Atlético Mineiro em vantagem na partida. O Atlético, que é uma equipe que, apesar de depender às vezes da sorte, como nessa questão do impedimento do Rony, é uma equipe que sabe sofrer também, né? Isso pro Eduardo Cudê é importante, não só para Campeonato Brasileiro, mas também para Libertadores, para jogar uma temporada inteira no futebol brasileiro, porque sempre uma técnica que eu bato muito quando falo do Cudê, mas é porque ele realmente é um técnico que tê-lo do lado é uma coisa muito positiva. Ele é um grande profissional e vai se mostrar entre os grandes técnicos, se é que não já provou, está no patamar de grandes técnicos do futebol brasileiro no momento. Do lado do Palmeiras, pesou um pouco físico, né? E também o gramado do Mineirão, acabam das reclamações do Palmeiras, né? Apesar do Palmeiras também fazer treinos em gramados um pouco irregulares na própria academia de futebol, teve um gramado muito estranho no Mineirão, né? Na partida contra o Atlético. O Atlético que, apesar disso, não teve nada a ver, um time que também, quando visita outras equipes, joga em gramados melhores e gramados piores, mas o Mineirão precisa resolver essa questão, até porque o Cruzeiro vai querer voltar a jogar lá. O Atlético Mineiro também, inclusive, citei na perspectiva de que fosse o melhor jogo da rodada, que era uma das despedidas, já que o Galo está por inaugurar no segundo semestre o próprio estádio, né, a Arena MRV, e então o time do Atlético vai ter aí todos os fatores para engrenar, e o Palmeiras também. O Campeonato Brasileiro é muito sobre constância, né? A gente vê o time do Atlético em crescente, mas não sabe se esse time decai. Até porque a gente, como eu mesmo disse, não viu ainda o Cudê uma temporada inteira no futebol brasileiro para saber se esse time de fato cai. Acredito que não. Que é um time que pode chegar ali, vamos dizer, até você mesmo falou do Cudê recentemente, Marcão. Ele, o pessoal altitude de voo de Cruzeiro e por lá mesmo fica, né? É uma equipe que consegue ali uma estabilidade no campeonato e que, claro, pode brigar com o Palmeiras, por que não? O Palmeiras é mais sólido e vem de um trabalho mais longevo. Isso pode complicar a equipe do Atlético na briga direta pelo título brasileiro. Até porque o Botafogo tá um pouquinho mais lá em cima, mas do Botafogo a gente fala já já. Você tocou no assunto dos gramados, cara. Eu tenho uma opinião sobre os gramados, cara. A gente teve pelo menos 3 eventos da FIFA aqui.
Esse país se preparou para receber a Copa das Confederações, se preparou para receber a Copa do Mundo, recebeu os Jogos Olímpicos, que teve ali um pouquinho de padrão FIFA, em 2016, e recebeu o Mundial Sub-17. 4 competições de ponta, padrão FIFA. Se esse país não aprendeu a lidar com gramado, não aprende nunca mais. Porque uma vergonha. Mané Garrincha, todo jogo que tem aqui reclamam do gramado. Estádio da Copa do Mundo. Mineirão, estádio da Copa do Mundo, inclusive do 7-1, tá daquele jeito que vocês viram no jogo com o Atlético e Palmeiras. E aí você pega outros estádios da Copa, tirando ali, talvez, a Neoquímica Arena e alguns outros gramados, é um gramado pior do que o outro. A CBF tinha uma comissão para tratar sobre gramado. Não sei se essa comissão foi desfeita na troca de comando aí do Rogério Caboclo para o Edinaldo Rodrigues. Você vê os jogos na Ilha do Retiro, dá vergonha de ver o gramado. A final da Copa do Nordeste, ali entre Sport e Ceará, foi um vexame. Final de competição organizado pela CBF. A seleção brasileira vinha jogar aqui outro dia no Mané Garrincha, uma partida das eliminatórias, se não me engano, contra a Bolívia ou a Venezuela. O jogo foi cancelado aqui porque não tinha condição do gramado receber a seleção brasileira e o jogo foi para o Morumbi. Então a gente está falando de 10 anos. 10 anos. Nós construímos estádios, colocamos gramados nos estádios e a gente não sabe lidar com os gramados até hoje. Até hoje, ninguém sabe lidar com os gramados do Campeonato Brasileiro. É um pior do que o outro. Mas tem quem acha bonito, né? Fala, Parrinho. Dizer que é uma vergonha, né? Você vê o principal jogo da rodada entre os 2 últimos campeões brasileiros ter um gramado totalmente aquém do tamanho da partida. Né? E você vê, na Premier League, por exemplo, não pode gramado sintético, ou seja, os clubes lá têm um cuidado, né? Já aqui a gente vê alguns aderiram ao gramado sintético para não ter tanta preocupação, tanto cuidado assim, né? Assim, o que era estranho antigamente, o que era um problema, né? Hoje acaba vindo como uma solução para cá, porque se o clube não dá conta de administrar um gramado como o do Mineirão, como um Mané Garrincha, por exemplo, então que transforme numa grama híbrida, né? Que transforme num gramado sintético para ter condições mínimas de jogo, né? Exatamente. Além dos gramados, eu quero também fazer uma observação aqui. A gente teve 3 personagens da rodada dando piti, né? O primeiro foi, um deles foi o Cássio, o goleiro, que falou sobre o tema vaias da torcida, questionamentos da torcida de um jeito com a TV e de outro com o Vessone do Meu Timão, do portal Meu Timão. Aí resolveu esculhambar o cara, dizer, enfim, resolveu dar aula de jornalismo para o Vessone. Logo para o Vessone, né, que eu considero um baita profissional desde o tempo do Lance e que faz um trabalho belíssimo no Meu Timão, pelo menos essa é a minha avaliação. Aí a gente teve também o Eduardo Cudê dando piti com o jornalista por causa de uma pergunta na entrevista coletiva do Galo. E o Abel Ferreira, olha só, tem muita gente defendendo o Abel Ferreira, dizendo que o Abel Ferreira não sabe o que é jornalismo. Alto lá! O Abel Ferreira, para quem não sabe, foi comentarista de um canal da TV portuguesa chamado Sport TV, que não é o Sport TV do Brasil. Ele foi comentarista, ele viajava de van com jornalistas da imprensa portuguesa para cobrir jogos do Campeonato Português, então ele sabe sim o que é jornalismo, tá? Ele não tem direito nenhum de tomar o celular de um repórter que estava na zona mista. Para você que não sabe o que é zona mista, é um espaço dedicado para que a imprensa tenha contato com os jogadores, com o treinador. Então, esse papo de que ele não sabe o que é jornalismo, mentira. Abel Ferreira foi comentarista de televisão na imprensa portuguesa. Ele conviveu com jornalistas, conviveu com comentaristas, conviveu com locutores, com narradores, produtores. Ele sabe sim o que é jornalismo. Então, Abel Ferreira, um pouquinho de educação. Você faz um trabalho belíssimo no Palmeiras. Eu dou nota 10 para você. Agora, não venha querer cercear o trabalho de um profissional que não estava invadindo a sua privacidade. Ele estava lá para trabalhar no lugar em que estava para reportar realmente o que estava acontecendo. Repito, dizer que o Abel Ferreira não sabe o que é jornalismo, pesquise um pouquinho a biografia dele, que vocês vão ver que ele foi comentarista esportivo e trabalhou numa grande empresa de TV de Portugal. Depois do desabafo, Danilo, vamos concluir falando de Botafogo e América Mineiro, e é o líder do campeonato. 7 rodadas, Danilo. Quando vocês falavam aqui,
Eu fui atrás do Twitter do Botafogo para começar falando aí, ó. Segue o líder. Segue o líder, Botafogo, quem diria, hein? Depois de passaram-se já 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Botafogo não é só o líder disparado, já está com uma rodada de vantagem para o Palmeiras em relação a pontos, né? São 5 pontos já de diferença. Até quando estava com 3 pontos já era uma rodada, porque o Botafogo ganhou 7 jogos, né? O Palmeiras, que é o segundo colocado, ganhou 5. Quem diria, né? O Botafogo, de início do ano, estava tão mal no início do ano, conseguiu evoluir bastante com o Luiz Castro. O Luiz Castro entendeu o elenco que ele tem na mão, está conseguindo extrair o melhor de cada jogador que ele tem. Tanto é que ele está fazendo sempre um rodízio, ele não está deixando os jogadores estourarem, né? Que é nessa gíria do futebol que a gente fala, quando o jogador fica muito tempo jogando seguido, acaba se machucando, que acontece bastante no Flamengo, inclusive, né? Pra gente fazer até um paralelo. O Botafogo não, o Botafogo está conseguindo rodar o elenco, tá sempre botando um jogador diferente ali no ataque, um jogador diferente no meio, às vezes na zaga também faz algumas mudanças, mas está conseguindo manter uma constância. Nesse jogo contra o América Mineiro, até acho que foi o segundo gol do Botafogo, foi um belíssimo gol, uma jogada trabalhada de infiltração pelo meio do campo, passes verticais, né, que a gente sempre fala aqui bastante também sobre essa necessidade dos times jogarem de forma vertical. O Botafogo está fazendo bons jogos, e não só isso, além de estar conseguindo vencer, também está conseguindo dar chance para o elenco inteiro. O elenco está todo rodando lá com o Luiz Castro e está todo mundo conseguindo manter o nível, né? Isso é muito importante num campeonato de 38 rodadas. O Botafogo também está dividindo as atenções com a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? É um time desses times que tem um calendário bem longo, bem puxado ao longo da temporada. Eu acredito que em algum momento vai acabar ficando com talvez ali 2 competições para disputar, né? Porque Sul-Americana é o mata-mata, apesar do Botafogo estar líder, a Copa do Brasil também é mata-mata, né? O Botafogo está em desvantagem, mas no brasileiro, irretocável. O plano do Luiz Castro, a estratégia, a tática que ele montou para esse time render, está dando muito certo e está refletindo muito bem também na tabela de classificação. Vou rolar a bola para o Parrini, que pediu a palavra. Antes eu quero destacar que é a segunda vitória do Botafogo, tendo mais posse de bola do que o adversário. 56% de posse do Botafogo. A outra vitória do Botafogo com mais posse de bola havia sido contra o Corinthians. Geralmente o Botafogo é um time que abre mão da posse de bola e tem um plano incrível nos contra-ataques para neutralizar o adversário. Hoje é o time no país que mais sabe lidar com jogos sem ter a posse de bola. O Botafogo é realmente letal nesse tipo de opção de jogo que o Luiz Castro escolheu. Fala, Parrinho. E também para quem gosta de número, né, principalmente o botafoguense, o Botafogo tem a segunda melhor campanha da história do Brasileirão após 8 rodadas, né, 21 pontos. Fica atrás só do Palmeiras de 2019, né, que somou 22. Então é importante, ótimo início da equipe de Luiz Castro. Bom, a gente encerra... Perdão, Marcos, eu queria falar falar também que o Botafogo só é líder, e por essa diferença para a rodada, permitindo uma abertura de 5 pontos, porque você, na sexta-feira, colocou o tema lá da Beth Carvalho para tocar, e por isso que o Botafogo tá desse jeito, viu, cara? A música da Beth Carvalho que diz: esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço. Pode festejar, torcida alvinegra. E Tiquinho Soares continua sendo artilheiro do campeonato, em 6 gols. O Roger Guedes encostou, tá com 5. Então, Tiquinho Soares que se cuide, Roger Guedes vem aí. Bom, encerrando o tema Série A, agora eu vou fazer um pinga-fogo com vocês. Eu vou perguntar e tem que responder batata quente aí, tá? Copa do Brasil, meio de semana tem jogo da Copa do Brasil, jogos de volta das oitavas de final. E eu começo por você, Vitor Parrini. Primeiro jogo das oitavas de final, Grêmio 1, Cruzeiro 1. Quem passa? Cruzeiro. Atlético Mineiro 2, Corinthians 0. Primeiro jogo, Paulo Martins. Quem passa? Atlético Mineiro, mas o Corinthians não vai deixar barato, não. Aí, começou a muretar, tá vendo? Não vai. Vamos lá. Danilo Queiroz tá fácil, hein, Danilo? A menos que você me surpreenda. Sport 0, São Paulo 2. São Paulo vai passar com goleada no agregado. Goleada no agregado. Eu esperava mais esse time do Sport na Copa do Brasil. Vinha jogando bem até a final da Copa do Nordeste. América Mineiro 2, Internacional 0. O Internacional vai virar e vai avançar às quartas de final, essa é a minha opinião.
Atlético Paranaense 3, Botafogo 2, Vitor Parrini. Foi o primeiro O jogo. Botafogo vai reverter essa desvantagem aí. Eita, o Atlético Paranaense ganhou de virada essa partida na Arena da Baixada. Eita, Paulo Martins, o jogo mais equilibrado das oitavas de final. Primeiro jogo, Fluminense 0, Flamengo 0. Mando agora é do Flamengo, em campo neutro, obviamente, Maracanã. Quem passa? Que complicado, hein? Ficou o Fluminense. Fluminense. Santos 0, Bahia 0, primeiro jogo na Vila Belmiro. Acho que vai sair daí a zebra, pra mim o Bahia passa. Bahia. E para terminar, para mim, molinho, Palmeiras 3, Fortaleza 0, não tem como. Fortaleza, infelizmente, vou me surpreender muito se o Fortaleza levar pelo menos esse jogo para a decisão por pênaltis, mas o Palmeiras avança. Falamos de Série A, Copa do Brasil, está caminhando para o fim do nosso podcast, agora falando sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Danilo Queiroz, me explica essa campanha do Ceilândia, o Ceilândia que caiu precocemente no campeonato Candango, nem chegou às semifinais, não é isso? E no último fim de semana goleou o Interporto por 4-0, o Interporto, que eu sempre gosto de lembrar, registrou lá no início do campeonato na Série D um boletim de ocorrência desconfiando de manipulação de resultado numa partida contra o Iporá, nesse grupo 5, que é o grupo dos times candantes. Danilo, o que explica essa vitória do Ceilândia por 4-0 e essa campanha de líder até agora? O que na segunda rodada fez boletim de ocorrência, na terceira cometeu um crime em cima do Brasiliense, né? Maltratou o Jacaré, ganhou de 1-0 dentro de casa. E agora foi maltratado pelo Ceilândia, né? É o que a gente fala do Ceilândia. O Ceilândia encontrou um modelo de jogo, tá surpreendendo todo mundo, mas tá com um time bem encaixadinho. Quando tá jogando em casa, tá correspondendo. Fez esse resultado de forma bem confortável em cima do Interporto, não passou sufoco e tá seguindo esse trajeto. Sempre que pega um time mais fraco em casa, tá ganhando. O primeiro turno do Ceilândia, ele deixa mais jogos no Abadião do que fora, tanto é que a gente tá vendo o Ceilândia jogar em casa direto, né, esses primeiros jogos. No segundo turno, vai inverter. E a gente tem que chamar a atenção para a campanha do Ceilândia no ano passado. Foi igualzinho isso. A gente fica falando, o Ceilândia tá bem, o Ceilândia é líder. No ano passado fez a mesma coisa, ganhou 10 pontos nos primeiros 12 disponíveis e depois caiu. Na quinta rodada teve justamente um clássico contra o Brasiliense. Clássico não, teve um jogo local contra o Brasiliense. Acabou perdendo, se não me engano, aquele jogo, ou empatou, não recordo agora. Mas na sequência ficou 7 jogos sem ganhar. E isso a classificação foi embora. Então o Ceilândia a gente tem que realmente elogiar, tem que dizer que o time está fazendo um bom trabalho. Mas tem que destacar isso. O time precisa ter aprendido a lição do ano passado. Quando começou bem, ficou uma sequência muito grande sem ganhar e no final não teve fôlego para recuperar. Legal. Paulo Martins, o Brasiliense foi até Rondônia e ganhou no último lance, gol do Luquinhas contra o Real Ariquemes. Que segue sendo lanterna do grupo, né? Antes de mais nada, queria dizer que quem quiser alfinete, compra com o Danilo, procura comigo o contato que eu passo depois. Vou dizer uma coisa, o Brasiliense, ou melhor dizendo, o Roberto Carvalho salvou o cargo na escolha do Luquinhas. Acho que se o Brasiliense não vencesse, mudaria de técnico até o jogo contra o Ceilândia, que o Danilo lembrou na temporada passada, foi uma derrota do Ceilândia e um empate. No primeiro turno foi 1-1, no segundo turno 1-0 na Abadião, golaço de falta, inclusive, do Bernardo, né, que nem mais está no Brasiliense. E só um pequeno detalhe sobre esse jogo no Interporto contra o Ceilândia: os jogadores do Interporto reclamaram de virose no dia anterior, né? Então, eles, pelo que eles mesmos dizem, não jogaram na plenitude das funções físicas contra o Ceilândia, que vem jogando bem uma proposta diferente do que o Aldense de Almeida apresentando. Coisa que o Brasiliense precisa de achar, né? Uma identidade de jogo ainda nessa temporada. Perdeu para o Interporto fora, ganhou do Real Ariquemes na Bacia das Almas. E agora vai ver, né? Agora tem que ver contra os times do Ceilândia, né? No Candangão, na primeira rodada, eu lembro que o Brasiliense venceu no Abadião por 3-0. E agora joga no estádio Cerejão, sem público ainda, né? Contra a equipe do Ceilândia, para tentar vencer mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro, né? A questão complicada, o Brasiliense ainda não venceu em casa, até porque vai jogar sua segunda partida só agora. Na primeira empatou com a Anápolis e precisa achar uma identidade, porque está se complicando demais, está se complicando além da conta. E essa primeira fase é de tiro curto, ou seja, se o time do Brasiliense for deixar para jogar mais tarde,
igual fez no Candangão, não vai conseguir passar, porque o sarrafo não é o mesmo. Danilo, momento trocadilho. Esse jogo do Brasiliense vai ser dose para cavalo contra Vai ser o dose pra Ceilândia? cavalo, né? Vai ser um jogo legal para acompanhar as duas equipes, né? O Ceilândia está com uma situação um pouco mais confortável, até se tropeçar nesse jogo não vai ser nada demais, né? Porque é líder, tá ali com os 10 pontos em 12 já conquistados, não perdeu ainda. O Brasiliense está numa situação um pouco mais complicada, né? Ele tá ficando ali na quarta posição ali, segurando. O União Rondonópolis, que é o terceiro hoje, ele perdeu, né? Ele perdeu na rodada, acabou... Se o Brasiliense, acho que se fizesse mais um gol, ia passar no saldo. Esse jogo do Brasiliense eu consegui assistir, foi um jogo bem estranho. Porque o Brasiliense ele dominou o jogo bastante, mas ficou muito perto de perder, porque o Real Ariquemes ele teve um gol anulado no primeiro tempo por impedimento e perdeu um pênalti. E o Brasiliense mesmo assim criando as melhores chances do jogo. Assim, o Brasiliense ele tá jogando bem, tá faltando às vezes encaixar aquela sequência maior de resultado, né? Vai ter para caminho inverso do Ceilândia, no segundo turno vai jogar mais vezes na Boca do Jacaré em Taguatinga, né? Tem tudo para conseguir fazer uma campanha melhor, uma campanha um pouco mais linear em termos de resultado. Danilo, rapidinho para a gente encerrar a Série D, o torcedor continua procurando onde assistir o jogo da quarta divisão. Já teremos transmissão Já da teve próxima nessa rodada, última, inclusive. A CBF assinou com a Brado Mídia, né, que é o que a gente estava falando, que é responsável pela F Sports TV, criou esse site com esse nome novo, né, que não tinha essa plataforma, antigamente era Brado TV. Assinou com a Brado Mídia. Na primeira rodada já teve, se não me engano, foram 8 jogos espalhados pelo Brasil que a logística deu tempo de organizar, né? Um deles, inclusive, foi o Ceilândia contra o Interporto. Teve transmissão já da Brado Mídia. E a tendência é que nas próximas rodadas já seja uma coisa mais frequente, né? Os jogos que não ficarem no stream, como a gente falou no podcast da sexta-feira passada, vão ficar na TV Brasil. Os clubes e as federações e a própria CBF também vão fazer transmissões próprias para tentar preencher essa lacuna de um eventual jogo que fique sem transmissão. Mas em tese está resolvido, agora está com a Brado Mídia. Legal. O futebol brasileiro começa a viver cada vez mais o clima de Copa do Mundo, futebol feminino, e o Brasileirão feminino vai chegando aí na reta final, aí na fase classificatória, Vitor Parrini. O Real Brasília venceu na última rodada e pode ainda se classificar para as quartas de final. O Brasília teve dose dupla, né, de vitória sobre o Real Ariquemes. O Brasiliense ganhou na Série D masculina e no feminino deu o Real Brasília, né, 3-0 para cima do Real Ariquemes. O resultado manteve o bom retrospecto, né, do Real Brasília em casa sob o comando da treinadora Camila Holanda. Agora são 13 pontos conquistados os 15 disputados, né? Aplicou 3-0, se distanciou da zona do rebaixamento, abriu 4 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, que é o primeiro time ali da zona da degola, né? É um resultado que anima, porque livra a equipe momentaneamente aí desse desespero do rebaixamento e renova as esperanças para uma vaga às quartas de final, né? Agora apenas 3 pontos separam as Leoas do Planalto do Grêmio, né? O 8º colocado, e tem o São Paulo ali também no meio do caminho. Então o Real Brasília ainda tem um caminho difícil pela classificação, mas o sonho é real. O sonho é real. Mais um trocadilho aqui, meus amigos. Dose para cavalo, o sonho é real. Então vamos lá. Eu quero agradecer ao Vitor Parrini, ao Paulo Martins e ao Danilo Queiroz por mais esse podcast, o episódio 11. A gente volta no fim de semana para projetar a 9ª rodada, falar um pouquinho de quem avançou e quem ficou pelo caminho na Copa do Brasil. Eu quero agradecer a todos vocês pelo prestígio da audiência e deixo um forte abraço a todos vocês. Um abraço, toco e me voe.